Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, o comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 26 de julho. Estamos com um alimento diário, essa série Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 4, As Promessas de Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 15. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ó Senhor Jesus. Introduzir na sua vontade, na sua verdade, ó Senhor Jesus, no seu descanso, na sua presença, é realmente crucial para todo filho de Deus, ó Senhor Jesus. O Senhor ele quer realmente nos introduzir diante dele, para que ele possa nos guiar, e para isso é importante que a gente creia e obedeça. Ó Senhor Jesus, ele sabe, ele tem o melhor para nós, seus pensamentos são muito mais elevados, ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa aprender a confiar nele, e para isso, só pelo Espírito, pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 14, do versículo 1 ao 31. Ó Senhor Jesus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá para os filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel não deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, de fronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que dissemos no Egito: deixa-nos, para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar,
E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao 19. Ó Senhor Jesus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20, a parte B. Ó Senhor Jesus. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O segredo para entrar no descanso de Deus, crer e obedecer. Ó Senhor Jesus. Ao saber que o povo de Israel estava acampado junto ao Mar Vermelho, Faraó pensou: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Ele entendeu que seria fácil encurralar o povo e trazê-lo de volta ao Egito. Tudo isso foi arranjo de Deus, a fim de ser glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Faraó e os seus oficiais disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel não deixasse de servir? Em outras palavras, o que fizemos? Deixamos ir embora uma mão de obra excelente, especializada, com muitos artífices no meio deles, muitos especialistas e bons técnicos. Eles não podem escapar, vamos tomá-los de volta. Ó Senhor Jesus.
O exército egípcio pôs-se rapidamente a perseguir o povo de Israel. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Moisés era o único que conhecia o Senhor e seus caminhos, e recebeu da parte dele a ordem para que o povo, em vez de reclamar, marchasse. Às vezes, temos problemas na igreja e ficamos discutindo opiniões. Em vez de ficarmos discutindo, vamos marchar. Marchando, tudo se resolve. A igreja precisa marchar como um exército, numa mesma direção, em ordem e na mesma cadência. Ó Senhor Jesus! Quando temos essa disposição, os milagres de Deus acontecem. Após obedecer, o povo viu Deus abrir o mar vermelho por meio do bordão de Moisés. As águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios entraram atrás deles, mas Deus ordenou a Moisés que estendesse a mão sobre o mar para que as águas voltassem sobre os egípcios, que morreram afogados. Dessa forma, Deus livrou seu povo da perseguição dos egípcios. Tal obra grandiosa só Deus pode fazer. Portanto, confie em Deus e não em si mesmo. Nas experiências de desespero, quando nos vemos encurralados num beco sem saída, esgotadas todas as possibilidades de livramento, precisamos reconhecer que os caminhos do Senhor são mais altos que nossos caminhos, que seus pensamentos são mais altos que nossos pensamentos. Ele é poderoso para prover-nos uma saída. Ele tem sua maneira de agir. Ele é Deus. Ó Senhor Jesus! No plano microeconômico de Deus, seu agir é para que sejamos glorificados, mas para isso precisamos aprender a conhecê-lo e conhecer seus caminhos, amadurecer e crescer em vida, crer mais no Senhor e em sua palavra. Ó Senhor Jesus! Atentemos para a advertência registrada em Hebreus capítulo 3. 2 itens fizeram com que parte do povo de Israel não pudesse entrar na terra boa de Canaã: coração perverso de incredulidade e desobediência. Não seja como alguém da primeira geração de israelitas, vagando por 40 anos até cair morto no deserto. Qual deve ser sua atitude? Você deve crer e obedecer. Esse é o segredo. Ó Senhor Jesus! Outros 2 momentos que destacamos como exemplos de fé e obediência são a travessia do Rio Jordão e a guerra contra o povo de Jericó. Em ambos os casos, o povo precisou crer em Deus e obedecer a seu falar para terem êxito. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, agora, portanto, vamos atravessar juntos o Mar Vermelho e o Rio Jordão e conquistar a boa terra de Canaã, porque ainda resta um repouso para o povo de Deus. Não fique mais no deserto dando voltas. Creia no Senhor e obedeça a sua palavra. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Diante das dificuldades, Senhor Jesus, o que a gente precisa fazer? Crer e confiar. Diante das dificuldades não adianta reclamar, não adianta correr para um lado para o outro. Senhor Jesus, a gente precisa perceber que só Deus tem poder de nos livrar. Quanto mais a gente tenta dar um jeitinho, pior fica. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, é igual a areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. É isso que o Senhor quer mostrar para nós. Ele vai nos dar um caminho. O povo passou no meio do mar um pé seco. Tudo seco, levando tudo. Mas quando o povo de Faraó veio, agarrou, emperrou, afundou, não conseguiu. Ó Senhor Jesus, quando desistiram, deram de cara com o mar, fechando na cara deles. Ó Senhor Jesus, diante da dificuldade a gente precisa crer e confiar no Senhor. Ele preparou tudo para a gente poder entrar na terra de Canaã. Tem um segredo, crer e obedecer o Senhor, reconhecer os caminhos do Senhor,
os pensamentos do Senhor, reconhecerem que tudo isso são mais altos, muito mais altos do que os nossos pensamentos, do que os nossos caminhos. Ele sabe fazer, Ele é Deus, Ele sabe ser Deus. Ó Senhor Jesus, quanto a nós, a gente precisa buscar o Senhor, né, Senhor Jesus, aprender a conhecer o Senhor, conhecer os seus caminhos, amadurecer, crescer. Ó Senhor Jesus, crescer em vida, Senhor Jesus, né, também aprender a crer mais no Senhor, né, Senhor Jesus, né, crer mais no Senhor, crer mais na sua palavra. Ele sabe nos conduzir, ó Senhor Jesus, Ele sabe de todas as coisas, a gente precisa realmente confiar nele. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, não, o Senhor Ele sabe de tudo, Ele conhece o nosso coração, Ele veio como um homem, Ele nos compreende, teve as mesmas fraquezas, as mesmas situações, tudo isso para realmente nos livrar de fato. Ó Senhor Jesus, demonstrou aqui, né, Ele endureceu o coração de Faraó, Ele colocou Faraó atrás com todo o seu exército, levou todo mundo, Senhor Jesus, levou o que tinha de melhor, ficou tudo lá. O Senhor falou, eu vou endurecer o coração dele para ser glorificado nele, para que todo mundo saiba quem é o Senhor. Ó Senhor, mesmo assim o povo ainda ficou reclamando. Então a gente precisa ver, né? Será que eu sei quem é o Senhor na minha vida? Muitas vezes a gente esquece. Começam a acontecer situações, a gente fica tão focado na situação que a gente esquece quem é Deus. A gente esquece que Ele tem o melhor para nós. Ó Senhor Jesus. Eu tenho compartilhado isso aqui várias vezes, muitas vezes eu tenho falado isso, né? A gente precisa ter um viver diante do Senhor, obedecendo a sua palavra, né? Tocando na sua vontade, para que as pessoas possam olhar para nós e falar, olha, só Deus podia ter feito isso, só Deus podia ter falado isso. Não tem como aquela pessoa falar isso, viver isso, se não for Deus na vida dela. Ó Senhor Jesus, a gente não pode, a gente não consegue, só Deus consegue. Ó Senhor Jesus, e como tocou aqui, né? Aquilo que separava o povo de Deus do povo do Egito era uma nuvem. Para o povo do Egito era escuridão. Para o povo de Deus trazia luz. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber isso, né? Como a palavra fala, né? Que o Senhor é que mostra a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Aqueles que creem, aqueles que não creem. Aqueles que são santos e aqueles que são profanos. É o Senhor que mostra a diferença, né? A mesma experiência a mesma experiência de Deus para uma pessoa uma coisa, para outra pessoa é outra. Já compartilhei essa semana, né? Senhor Jesus, a importância de a gente estar no Espírito, a gente ser conduzido pelo Senhor, né? Eu sempre procuro no canal aqui ser fiel ao Senhor, falar, né, a minha experiência, mas, né, se você olhar uma alimento de alta, é cheio de frases anotadas, pontos anotados, mas às vezes o Senhor chega e muda tudo. Senhor Jesus, às vezes para quê? Para alcançar uma pessoa, né? Para poder dar testemunho a uma pessoa que o Senhor está orientando ela, é o Senhor, e não o fulano, é o Senhor, e não o lugar tal. Ó Senhor Jesus, é isso que precisa perceber, né? E a gente não sabe que tipo de falar que vai mudar, que vai tocar no coração dessas pessoas. Às vezes a gente fica impressionado com uma palavra e fala assim, poxa, eu vou compartilhar isso com fulano que ele vai gostar, né? Aquilo, você fica tão impactado com aquela palavra, aí você chega e fala para o pessoal e fala assim, ah, legal. Você fala assim, poxa, mas como isso me impactou tanto, me trouxe uma alegria? Por que a pessoa não reagiu da mesma forma? Ó Senhor Jesus, porque você não consultou o Senhor. Você precisa saber, né, diante do Senhor, a maneira. Às vezes aquela palavra te impactou porque você tem uma base. Você tem algo ali, né, que aconteceu no seu viver que te dá uma base para você compreender aquilo. A pessoa não tem, você foi lá, lançou, ela não compreendeu. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? Por isso eu estava mostrando aqui, olha, eu estou tirando vocês da terra do Egito para Canaã. Só que eu quero livrar vocês totalmente do Egito. Senhor Jesus. O Egito está vindo atrás de vocês para levar de volta, para voltar para a escravidão. O povo já estava até pensando nisso, né? Poxa, era melhor ter ficado lá, né? Esqueceram, né, dos castigos, né, do açoite, todos os problemas. Ah, era melhor servir o egípcio. A gente falou que era melhor. Ó Senhor Jesus, mas esqueceu, né, que estavam clamando, Senhor, Senhor, nos tira daqui, Senhor, nos tira daqui. Às vezes a gente é assim, a gente pede ao Senhor uma bênção, depois reclama da bênção que recebeu. Ah, Senhor, eu estou desempregado, preciso trabalhar. Aí começa a trabalhar e fala, ah, Senhor, esse trabalho é muito ruim, estou trabalhando muito. Ó Senhor Jesus, né, Senhor, preciso de um carro. Aí o Senhor vai lá, providencia você para comprar um carro, te abençoa, depois você fala, ah, Senhor, cuidado do carro dá muito trabalho, tem que lavar, tem que gastar dinheiro, botar gasolina, pagar imposto. Ó Senhor Jesus, a gente reclama muito das bênçãos de Deus, a gente é murmurador. Ó Senhor Jesus, por isso que o Senhor quer nos dar experiência com Ele, Ele quer nos dar uma base, para quando vier as dificuldades, vier as situações,
a gente olhar para Ele, a gente chegar e falar, e agora, Senhor? Ó Senhor Jesus. Né? Como a criança que, né, ela não sabe como reagir ainda e ela olha para você. Né? Senhor Jesus, ela vê um bichinho, um cachorro, né, um gato, alguma coisa, e ela chega assim, de repente, ela não sabe qual vai ser a reação do bicho, ela olha para você, tipo, posso? Né? É isso que precisa aprender a ser simples. E diante do Senhor, fala, Senhor, fala por meio de mim, né? Se expressa por meio de mim. Né? Eu acho que isso aqui vai impactar fulano, mas, Senhor, o que que vai? O que que eu tenho que levar? Ó Senhor Jesus, como eu devo levar essa palavra? É isso que mostrou, né? Moisés, o povo olhou ali e começou a se desesperar. Moisés falou, ó, calma aí, não tema não. Por que ele falou isso? Porque ele conhecia o Senhor. Às vezes a gente se depara com isso, né, irmãos, que você olha e fala assim, não, esse irmão aqui crê no Senhor, esse irmão tem fé. Aí daqui a pouco você vê a pessoa desesperada, porque está passando uma situação, aí você tem que lembrar, ó, não, calma aí, o Senhor, olha, o Senhor é Deus de amor e tal. E aí você vai levando, mostrando para a pessoa, porque você conhece o Senhor, você conhece o caminho do Senhor, e aí você tem que esclarecer. Você tem que mostrar para aquela pessoa, né, não deve pensar como a cultura do Egito. Se você pensar como a cultura do Egito, tudo é escuridão. Mas se você estiver do lado do povo de Israel, tudo é luz. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa perceber. Né? E aí o Senhor falou, ó, não tema, se acalma aí. Vocês vão ver o livramento que o Senhor vai te dar. Esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês vão ver de novo. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa. É perceber que o Senhor está nos livrando das situações. Às vezes tem situações que a gente vê os irmãos caindo novamente, porque o inimigo engana ele. Olha, você não está livre disso não, hein? Ó, você vai cair nesse pecado, você fica dando ouvido ao inimigo. Então a gente precisa fazer o quê? Invocar o nome do Senhor, ir diante dele e marchar. Se você ficar parado ouvindo o inimigo, não adianta. Em vez de discutir, ó Senhor Jesus, vamos marchar. Tem que perceber que tem uma guerra, o inimigo quer nos tomar de volta, mas o que vai impedir isso? É o Senhor. O anjo que estava na frente foi para trás, a nuvem que estava cobrindo se colocou no meio, para que Faraó não alcançasse o povo vê se lá, olha, estão perdidos lá. Né? Senhor Jesus. Né? E quando a gente obedece o Senhor, aquilo que parece ser tão prático para o inimigo, ele falou, esse povo aí está perdido no deserto, agora a gente vai lá para pegar eles facinho, facinho. Vai ser molezinha. Ó Senhor Jesus, mas mal sabiam eles que era uma armadilha. O Senhor falou, vou trazer aqui, vou ser glorificado. Então a gente tem que perceber, né, que as coisas acontecem na nossa vida, o inimigo fala, agora eu vou machucar aquele filho de Deus ali, vou acontecer, daqui a pouco ele vem e fala, agora ele está com a fé mais fortalecida. A armadilha de Deus para Satanás. O Senhor ele quer nos fortalecer, mas para isso, a gente precisa ir diante dele. Deus ele nos prova, Senhor Jesus, que os seus caminhos, os seus pensamentos são maiores que o nosso. Né? Assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor. Você pode olhar e falar assim, tem um Monte Everest, né? 4.000 não sei quantos metros de altitude. E o céu? Muito mais alto. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? Mas tem esse monte que é muito alto. O céu é muito mais alto. Qualquer coisa que você pode imaginar, você pode olhar e falar que é alto, Deus é mais. E Ele prova isso para nós quando a gente obedece. Né? O problema do povo, incredulidade, desobediência. Eu estou sempre falando isso, né? Senhor Jesus, porque os irmãos têm falado isso conosco direto, né? Todo final de semana, Senhor Jesus. Né? Isso Ele quer por meio das experiências. Se a gente não buscar experimentar o Senhor, Ele não vai conseguir se mostrar para nós, né? Senhor Jesus, né? Essa vida excelente, né? Tudo isso que Ele é. A gente tem que buscar diante dEle, amadurecer, crescer. E como que a gente faz isso? Marchando. Né? É andando junto com os irmãos que a gente aprende a ser um, que a gente aprende a andar na mesma direção, andar em ordem e no mesmo ritmo. Ó Senhor Jesus. O que tem que fazer? Andar junto. A gente olha para os irmãos e fala assim, esse irmão consegue, eu não consigo não. Anda junto com ele. Eu sempre falo isso com os irmãos. Se você está tendo dificuldade na palavra alguma coisa, anda com alguém que você está vendo que está andando também. Às vezes a gente gosta muito de tomar um exemplo negativo. E quando tem alguém dando um exemplo positivo, a gente fica assim, isso não é para mim. Ó Senhor Jesus, não, diga ao povo que marche. Vamos marchar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, a uns cabe marchar, a outros cabe levantar o bordão. Tudo é uma questão de atitude. Você mostrou para nós, né? Qual vai ser a sua atitude? Se você crer e obedecer, esse é o segredo que Deus quer nos contar. Ó Senhor Jesus, basta crer e obedecer. E Ele vai dando para nós experiência. Experiência de Jericó, né? Algo ilógico. Vão dar tantas voltas, depois vão dar mais tantas voltas, aí no sétimo dia vocês vão gritar.
Ó Senhor Jesus, coisa de maluco. Olha, Rio Jordão, ó, vocês vão atravessar com a arca, para no meio do rio que a água vai parar. Só obedecendo o Senhor. Ó Senhor Jesus, você tem que aprender, botar o pé onde Deus mandou botar. Se Ele mandou botar, você está seguro. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Graças ao Senhor que o Senhor tem levantado pessoas, né, realmente para nos ajudar, nos direcionar, né, a realmente tocar nas experiências, né, de mar, ó Senhor Jesus, de rio, Senhor Jesus, né, e também de uma boa terra. O Senhor tem colocado algo firme diante de nós, né, que realmente a gente possa ser esse, né, que obedece o Senhor, crê na sua palavra, né, e assim a gente vai ter um viver firme, porque Deus é que nos firma, só Ele pode fazer, a gente não vai conseguir. Ó Senhor Jesus, como é bom confiar nele. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.